Fala pessoal, tudo bem? Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Hanan Camilo e a gente está falando sobre os panoramas da Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre o livro de Ruth, essa incrível história. Você conhece quem foi essa mulher na Bíblia, você sabe a sua trajetória, como tudo começou e até onde ela chega. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse livro. E quem foi o autor do livro de Ruth? A Bíblia não dá nenhuma indicação do seu autor, do nome do autor, mas no começo do livro diz assim: e naquela época julgava os juízes na terra. Isso só mostra que o autor desse livro já não vivia mais na época dos juízes. Ele vivia provavelmente no reinado de Davi, ou logo depois do reinado de Davi. Porque no livro de Ruth, no capítulo 4, a gente consegue ver falando sobre Davi, e no final dele fala a genealogia chegando até Davi. Por isso, podemos concluir que foi a partir daí que foi escrito o livro de Ruth. O nome de Ruth significa amizade, e nós vamos ver uma bela amizade e uma grande fidelidade nesse livro. Então, o significado do nome do livro dá um contexto muito bom para toda a história que é contida nele. O livro de Ruth está dividido em 4 capítulos. Ele vai nos mostrar uma história de amor, de amizade e de fidelidade. E vai mostrar toda a providência de Deus e como ele participa nos detalhes do nosso dia a dia. E o livro de Ruth começa com a história de Elimeleque. Ele era da terra de Judá, e ele sai da terra de Judá e vai para Moabe, na época dos juízes. E ele vai com a sua família, com a sua esposa Noemi e com os seus 2 filhos, porque está num momento muito difícil, de escassez. Então ele sai da terra dele procurando uma vida melhor, buscando por comida, por trabalho, porque aonde ele estava naquela época estava uma situação bem difícil de se viver. E depois de chegar em Moabe, de viver em Moabe, Elimeleque morre e ele deixa sua esposa com os seus 2 filhos. Os seus 2 filhos, eles vão casar com 2 moabitas, Orfa e Ruth, e eles vivem ali por quase 10 anos na terra de Moabe. E o pior acontece, os 2 filhos de Noemi também morrem na terra de Moabe. E não tinha mais como ela viver ali, não tinha mais como ela conviver e viver na terra de Moabe sozinha com as suas 2 noras. Noemi então decide voltar para sua terra natal, Judá. E ela chama as suas 2 noras e fala para elas: olha, eu não tenho muito a oferecer para vocês. Eu já sou de idade, eu não tenho como ter outro filho, eu não tenho um outro filho para dar como marido para vocês. E mesmo que eu conhecesse hoje um marido e tivesse um filho no meu ventre, vocês esperariam eles crescerem? Noemi sabia o quanto era difícil 3 viúvas na terra de Judá, ainda mais contando com 2 estrangeiras que eram suas noras. Então, o que ela diz? Ela libera as 2 noras e pede para elas voltarem para casa, para suas casas, para a casa dos seus pais, para que elas pudessem ter uma vida novamente. Até porque as 2 noras não deram netos para Noemi. Então, elas se despede das noras e pede para as noras voltarem para a casa dos seus pais, porque ela voltaria para sua terra em Judá. Orfa entende o que Noemi está falando, se despede da sua sogra e decide voltar para a casa do seu pai. Já Ruth não. Ruth teima e quer continuar com Noemi. Ela diz que ela não vai largar sua sogra, ela não vai ficar sem a sua sogra. Noemi tenta questionar, dizendo para ela voltar para a casa do seu pai, mas Ruth, ela é bem clara. E aí é a primeira vez que Ruth mostra toda a sua fidelidade. E a sua fidelidade, primeiramente, à sua sogra. Ela diz que agora a sua família é a sua sogra. Aonde a sua sogra for, ela vai. O Deus da sua sogra passou a ser o seu Deus. Aonde a sua sogra morrer, é ali que ela também será enterrada. Então, Noemi vê que não adianta muito discutir com Ruth. Ela decide voltar para Judá e ela leva Ruth com ela. O capítulo 1 termina com a volta de Noemi para a terra de Judá. E nessa chegada ela muda o seu nome de Noemi para Mara. Mara
que tem o significado de amargura, porque ela lamenta a tragédia que aconteceu na sua vida. No capítulo 2 já podemos ver Noemi e Ruth na terra de Judá. E elas voltam no ano que está acontecendo a colheita naquela terra. Ruth decide com a sua sogra que ela vai a um campo buscar alimento, tentar colher algum alimento, alguma coisa que sobra por ali, alguma coisa que as pessoas que trabalham naqueles campos estão tirando e deixam cair ou não pegaram. Então ela procura um campo para ela conseguir alimento, tanto para ela quanto para a sogra dela. Ruth então encontra um campo, ela chega num campo que ela consegue trabalhar. E ela está lá trabalhando e chega o dono desse campo. O dono do campo fiscalizando toda a colheita, vendo as pessoas, os seus servos trabalhando, ele vê uma pessoa diferente, ele vê uma mulher diferente ali. Então ele chama um dos seus servos e pergunta quem é aquela mulher. E o seu servo conta para ele quem era. Ruth, que era nora de Noemi, que tinha voltado da terra de Moabe. Chamou então o dono daquele campo, pediu para falar com Ruth. Ruth foi até ele. Quando chegou até ele, ele disse para ela que ela podia colher ali à vontade, que ela não precisava procurar outro campo para colher e que ela ficasse ali até o final daquela colheita. Então que ela poderia voltar e ficar até o final daquela colheita. Que ela poderia ter os mesmos benefícios das suas servas, que ela não precisava ficar pegando só o que ficou para trás ou que caiu, mas que ela poderia colher ao mesmo tempo que as servas dele estavam colhendo e que ela teria toda a tranquilidade de colher ali e ela não precisava procurar um outro campo para que ela não fosse abusada, para que ela tivesse alimento e ter uma segurança maior. Ruth fica espantada por ver a generosidade daquele homem com ela e ela pergunta o porquê. Então ele diz que ele sabia de toda a história, de quem ela era e do que ela fez. Ela abandonou sua casa, sua família, para acompanhar sua sogra para uma terra que não era dela. Ao finalizar aquele dia de trabalho, Ruth volta para casa e ao chegar em casa, Noemi vê a quantidade de alimento que Ruth trouxe. Não era normal a quantidade que ela trouxe para uma pessoa que só estava pegando restos ali, que ela estava pegando só coisas que ficaram para trás. E ela pergunta, onde você foi colher? Qual é o campo que você foi? Quem foi o seu benfeitor? Quem foi essa pessoa que te ajudou? Porque só com uma ajuda ela conseguiria ter aquela colheita, levar aquela quantidade de alimento que ela levou para casa num único dia. Ruth então conta para sua sogra tudo o que aconteceu, como ela foi tratada, o que aquele homem disse. E ela conta para Noemi o nome daquele homem. E ele se chamava Boaz. Boaz é descrito na Bíblia como um homem de caráter nobre. Então não era qualquer homem. Noemi, ao saber o nome daquele benfeitor, sabendo que era Boaz, ela fica muito empolgada, muito feliz, porque ele era parente do seu marido. Então ele poderia ser um resgatador daquela família. E o que era um resgatador? Naquela época era um ato cultural. O resgatador significava que era um homem que não só cuidaria das terras, mas casaria com a viúva e daria filhos para que continuasse o nome daquele parente que faleceu. O ato de resgatar aqui era dar continuidade para aquele homem, para aquele parente que tinha falecido, dar continuidade na sua história, né? Mas lembrando que o resgatador tinha que seguir uma ordem de parentesco. Não era uma bagunça. Era um ato cultural, mas não era uma bagunça. Então vinha irmão, tio, sobrinho e assim ia continuando até chegar na pessoa que poderia ser o resgatador. O parente mais próximo era o resgatador principal. Então, se aquele não podia, ou não queria, ou não tinha essa possibilidade, se passava para o outro. Então, tinha que seguir essa ordem também. E o capítulo 3 já começa com Noemi montando uma estratégia para que Ruth chegasse próximo daquele resgatador, que era Boaz. Então, ela monta uma estratégia. Fala para Ruth, primeiramente, tirar as roupas da sua viuvez. Elas tinham roupas específicas de viúva. Então, troca essas roupas, coloca uma roupa mais bonita, se perfuma, vai até Boaz. Assim que Boaz for deitar, depois dele comer, beber, ele for deitar, você vai deitar próximo a Boaz.
Então você vai tirar o cobertor dos seus pés e vai deitar perto dos seus pés. Para quê? Provavelmente Boaz sentiria frio e ao acordar ele encontraria a Ruth ali. E é isso, exatamente isso que acontece. Boaz acorda, toma um susto, vê Ruth, pergunta quem é, e Ruth é muito clara. E ela já diz: sou eu, Ruth, estenda sua capa sobre mim, porque você é o meu resgatador. O que ela queria dizer ali era: você vai casar comigo? Porque o estender a capa era um simbolismo para casamento, um simbolismo de proteção. Então, Ruth já vai muito direta. Ela não fica rodeando, floreando. Ela já fala claramente para Boaz qual era o intuito dela ali. Então, Boaz diz que tem um parente mais próximo, mas que era para ela ficar muito calma, porque ele resolveria isso logo no dia seguinte, para ver como as coisas iriam acontecer e como é que ele faria em relação a isso. E Boaz manda Ruth para a casa de sua sogra e, na volta, ele entrega para ela 6 medidas de cevadas para que ela não chegue na casa da sua sogra sem nada. Isso é um outro simbolismo. Boaz faz aquele gesto, mandando Ruth levar 6 medidas de cevadas para sua sogra, que não era para ela chegar com mãos vazias, era um simbolismo mostrando que a escassez daquela família tinha acabado. E Boaz era um homem de palavra. No dia seguinte, Boaz vai para frente da cidade, porque era onde passavam todos os comerciantes, tudo acontecia ali, né? E ele fica ali esperando, e quando aparece o parente mais próximo do marido de Noemi, ele chama esse parente, e ele aproveita e chama também 10 homens, para que já servissem de testemunha para que ele fosse falar ali com aquele parente mais próximo. Boaz começa falando para o resgatador que Noemi tinha interesse de vender aquelas terras, que ela não tinha mais marido, que ela não tinha mais filhos, e que ele era o resgatador mais próximo e ele tinha o direito de ficar com aquelas terras se ele quisesse. Naquele momento o resgatador tem um interesse. Terras são terras, eu posso fazer dinheiro com essas terras depois. Mas Boaz, ele já tinha a ideia do que ele queria fazer, ele já tinha noção do todo da situação e ele já deixa bem claro: ok, a terra é sua, você tem direito, eu sou depois de você, mas você, se você quer levar as terras, você também precisa casar com Ruth, você precisa também casar com a viúva, com a nora de Noemi, porque você precisa ser um resgatador completo, não é só levar as terras, você também tem que continuar o nome daquele que faleceu. E aí é nesse momento que o resgatador diz: eu não posso. As terras tudo bem, mas casar com uma outra mulher vai me criar um problema, eu não vou conseguir tomar conta disso, eu não vou conseguir custear 2 terras, as terras que ele já tinha e as novas que ele estava comprando das mãos de Noemi. Boaz, ele já sabia que aquele parente não poderia cumprir o que ele queria. Então ele já deixa claro: você não pode, você não tem interesse, depois de você sou eu. Eu quero tomar conta daquelas terras e eu também vou tomar Ruth como esposa. E é isso que Boaz faz. E na frente daquelas testemunhas, ele fecha o negócio com aquele parente mais próximo. Sendo aquele parente mais próximo não desejando ou não podendo cumprir o papel dele de resgatador, passava para Boaz, que era o segundo da fila. A morte do seu marido e dos seus filhos foram revestidas pelo casamento de Boaz e de Ruth. Eles se casaram e tiveram um filho, e esse filho teve o nome de Obed. Obed, que significa servo. Então, as mulheres diziam e declaravam para Noemi: seja bendito o Senhor que te deu um neto, e a sua nora que te ama te deu um neto que vale mais do que 7 filhos. E no final desse capítulo a gente vê uma genealogia. Quem foi Obed? Noemi cuidou daquela criança. Ela foi restaurada de tudo que ficou para trás com a morte do seu marido e dos seus filhos. Ela agora tinha sua descendência novamente. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai do rei Davi. O mais magnífico nessa história toda de Ruth
é Deus agindo no nosso dia a dia. A gente sempre espera coisas grandiosas, ações grandiosas de Deus, por Ele ser um Deus gigantesco, por Ele ser um Deus grandioso. Então sempre esperamos coisas extraordinárias, mas o agir de Deus no nosso dia a dia é muito magnífico. Na maioria das vezes, Deus vai fazer na sutileza. Os seus atos serão sutis. Ele não precisa abrir uma vermelha. Ele não precisa enviar pragas. Ele não precisa vencer batalhas para mostrar que Ele é Deus. Ele está fazendo na minha e na sua vida, nesse exato momento. Ele cuida de cada detalhe. E é inacreditável como Ele usa cada situação da nossa vida a seu favor e para o seu propósito. Podemos ver que nessa história de Ruth, na genealogia, teremos Davi, que Deus prometeu que da linhagem dele viria Jesus. E com a inclusão de uma moabita nessa genealogia, só nos mostra que Jesus não veio somente para salvar o povo de Israel, mas toda a humanidade. E nós fazemos parte dela. Essa é a ideia central de todo o livro de Ruth, que nós fazemos parte do propósito de Deus. Se você gostou do panorama do livro de Ruth, se te fez entender melhor como Deus age no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, da nossa vida, do nosso cotidiano, do que a gente faz e sem perceber o quanto Ele está agindo, comenta aqui a parte que você mais se identifica, o que você mais gostou, que você não conhecia, ou que você conhecia e começou a ver de um jeito diferente. Faz um comentário, deixa aqui pra gente, porque isso incentiva muito a gente continuar fazendo os panoramas, sabendo que a gente pode interagir, entender melhor o que vocês estão conhecendo e o que vocês querem conhecer. Então, faça um comentário, compartilhe com alguém que não conhece essa história, que nunca viu a história de Ruth. Compartilhe com alguém, compartilhe com um amigo, com um familiar, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, para que conheçam também essa história magnífica e mostrar para elas como Deus age no nosso dia a dia. Te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Até o próximo panorama. Vamos ler?